E aí, vamos falar de um tema massa aqui, Com de um tema bem legal, certeza. que é como fazer as pessoas chaves da empresa ajudar a ter mais lucro. Será que é importante, Cris? Com certeza. Pessoas-chave são aquelas que vão fazer você ir para o caminho certo, porque sozinho a gente vai, de repente, mais rápido ou vai errado. Mas acompanhado a gente vai muito mais longe, não é? Com certeza, é o poder do time, né? O poder do time. O time, na verdade, ele complementa como é que eu vou dizer? Ele complementa aquilo que talvez a gente não seja tão bom, né? A gente não tem como ser bom em tudo. Alguns talentos a gente vai desenvolver, outros não. Por mais que a empresa tenha inteligência, por mais que a empresa tenha processos, tenha rotina, a gente precisa de certas pessoas para assumir determinadas coisas, né? Pessoas que têm aptidão com aquilo, que gostam daquilo, que se identificam com aquilo, não é verdade? Com certeza. Nossa, tem tanta gente que tem tantas qualidades, tem tantas coisas que pode desenvolver que a gente não pode ter pretensão de achar que a gente é bom em tudo. Não é. É porque a gente não é bom em tudo. Não tem jeito, né? Não tem Não é. jeito. E é. E vamos lá. Existem algumas pessoas que são chave na empresa, que é importante eu ter o apoio dessas pessoas. Porque se eu não tenho o apoio dessas pessoas, o que que acontece? Além de eu ter mais dificuldade de fazer, de realizar aquilo que eu quero, de aumentar o lucro do jeito que eu quero, pode ser que essas pessoas me atrapalhem. Pode ser que essas pessoas sejam meio que uma pedra aí no meu caminho que eu tenho que estar tirando toda vez que eu vou tentar buscar fazer algo diferente. Então, eu acredito que apoio dessas pessoas-chave, e claro, hoje o tema da live é apoio das pessoas-chave, como fazê-las ajudarem a melhorar o lucro. Mas a verdade é que não é só as pessoas-chave, a gente precisa que toda a equipe ajude com isso. Toda a equipe. Mas as pessoas-chaves, elas são fundamentais. O que que você acha que são as pessoas-chave, Cris, nesse caso aí? As pessoas-chave são sócio, até em casa. Pessoa-chave muitas vezes está em casa, é marido, é esposa, são as pessoas que estão perto da gente, que ajudam a gente a seguir em frente ou não. Mas dentro da empresa, as pessoas-chave são aquelas que você pode pedir uma ajuda, você pode pedir um conselho, um gerente, o teu comitê de combate. Essas pessoas que são mais à frente do negócio junto com você, né? Quem É, mais que pode ser exatamente. pessoa-chave no teu ponto de vista que eu não Agora eu já falei? nem lembro tudo que tu falou, mas vamos ver. Você falou de sócio, Falei de você sócio? falou de pessoas de casa, você falou dos gerentes, né? O nível tático lá, gerente, encarregado, supervisor. Você falou daquelas pessoas talvez mais próximas dentro da empresa, mas mais afins, mais comprometidas, mais no jogo, né? Talvez que conhecem mais a história da empresa, conhecem os problemas, essas pessoas. Acho que não ficou ninguém de fora, né? Acho São essas pessoas que que são as não. pessoas assim mais chave. Não preciso ter todo mundo. Eu posso ter algumas dessas pessoas comigo, considerando pessoas-chave. Inclusive, Cris, inclusive, isso é tão importante que lá no Empreendedor Líder, quando a gente chega no módulo 3 que ele tem 14 módulos, né? Mas quando chega no 3 eu já, inclusive, eu recomendo para os empresários, ó, que você usou a palavrinha, né? Comitê de combate. Eu já recomendo, ó, forme o teu comitê de combate aí. O que que é o comitê de combate? É justamente as pessoas que vão te ajudar a fazer essas mudanças que você precisa. Inclusive, tem até uma técnica lá que a gente ensina lá para você escolher essas pessoas, para você formar essas pessoas, para você colocá-las no jogo. Mas a grande verdade, Cris, é que tem uma sacada que eu gosto muito de compartilhar, que é o seguinte, ó, as pessoas tendem a colaborar muito mais quando elas estão junto na construção, quando elas participam na construção de alguma forma. Quando ela se vê assim como sendo parte daquilo que foi feito. Você concorda comigo? Concordo, concordo. Porque se ela não se sentir parte, ela não vai colaborar para que aquelas coisas aconteçam realmente, né? Ela vai ficar esperando que alguém faça ou que alguém execute aquilo que ela nem imagina que é para ela fazer ou que ela nem sabe que a outra pessoa, que de repente o dono da empresa, os sócios, os outros sócios dela, tem na cabeça, porque pode acontecer dela nem saber quais são os projetos, quais são as metas, quais são os planejamentos que podem estar lá no fundo do porão da cabeça da outra pessoa e ela nem sabe. E aí, como é que vai É, ajudar? Como é que vai colaborar?
Exatamente. E isso, na verdade, é uma das coisas que eu vejo assim que mais atrapalha nas empresas, que é aquele negócio de segredinho, né? Da pessoa não compartilhar as coisas, da pessoa, mas eu tenho meus planos, no empresário eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos, eu tenho minhas coisas que eu quero fazer, mas ele não conta para a equipe. Ele vai simplesmente fazendo e de repente vai mandando as pessoas, ó, eu preciso que tu faça aquilo a mais, preciso que tu faça tal coisa. E as pessoas não entendem, nem entendem assim muitas vezes por que isso está acontecendo. As pessoas não entendem por que está havendo essas mudanças. Qual que é o plano? Qual que é a ideia? E aí, no meu ponto de vista, Cris, se perde uma oportunidade assim muito grande de ter o apoio do time. Aí você tem que se virar sozinho. E aí, para as pessoas, às vezes que está lá contando, passando coisas que elas têm que fazer de diferente, exigindo muitas vezes, cobrando, tá, mas por que isso? As pessoas até, além de elas não ajudarem, elas meio que vão dar contra. Aí se vira as costas muitas vezes e as pessoas começam a confabular entre umas com as outras. Há aquele rádio peão, né? Ah, é, não vou fazer tal coisa, vou dar contra, fico ali influenciando e essa conversa muitas vezes não chega para o empresário. E querendo ou não querendo, empresa que é empresa tem que dar lucro. Uma empresa Tem que que dar não um. dá lucro é uma ONG. Mas uma empresa que não dá lucro, mesmo uma ONG precisa de dinheiro para poder pagar boleto, poder fazer as obras de caridade, fazer tudo. Então a gente precisa de colaboração, não é? Com Precisa ter pessoas certeza. que colaborem com os resultados que a empresa busca. E é isso que são essas pessoas chaves. Essas é que vão, inclusive, alavancar para que as outras pessoas de toda a organização da empresa elas estejam engajadas naquilo que vai acontecer. E tem uma coisa, essa questão também eu acho muito importante, né? A questão do apoio das pessoas-chave, porque o apoio ele tem que acontecer. A gente está falando aqui para quando eu preciso aumentar o lucro, Sim. né? Ter esse apoio das pessoas. Mas às vezes, eu acho que o apoio ele tem que ser algo meio que incondicional. É tipo que um casamento, né? Nas horas difíceis e nas horas boas, né? Tem que ser das duas partes. E às vezes, eu lembro assim, a gente, na nossa primeira empresa, quando a gente era aquele empresário, assim, aquele casal de empresário apagador de incêndio, que tinha que trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, que dizia que a equipe não quer nada com nada, que eu faço isso porque ninguém faz melhor que eu, que não tem gente para contratar, que não sumiu as pessoas do mercado, aquela historinha, né? Agora com o auxílio do governo, a gente falava tudo isso, né? Mas nessa época eu lembro que a gente tinha um medo frenético, assim, era a pior coisa do mundo se alguém soubesse que, meu Deus do céu, agora esse mês está apertado, esse mês está difícil. Nossa, ninguém pode saber disso. Eu e a Cris, gente, vocês não vão acreditar, eu e a Cris, a gente chegava a se fechar numa sala, falava baixinho, cochichando, às vezes pegava o carro, saía conversar, era muito comum, de pegar o carro, saía da volta, saía ao redor da cidade, claro, Passo Fundo não era tão grande, né, em 20, 30 minutos dava a volta inteira ao redor, na perimetral, no Mas dá umas asfalto, na 50 rodovia. voltas de vez em quando. Nem Dava umas tanto. 50. Porque, não, ninguém vai poder saber isso aqui, não. Se as pessoas souberem que está apertado esse mês, pode ser que comecem a procurar emprego lá fora, abandonem a gente. Não, não. Vão fingir que está tudo bem. E o contrário também acontecia, né, Cris? Opa, esse mês deu bom. Não, mas ó, ninguém pode saber. Não, se o pessoal souber disso aqui, vão vir pedir aumento. Não, 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 não pode saber. Era um medo que a gente tinha. E eu vejo que muita gente faz isso até hoje, né? Faz isso, não compartilha as coisas com o time. E, cara, que oportunidade incrível que tá perdendo, na minha opinião. Quando eu me dei conta que, poxa, as pessoas estavam ali e muitas delas, quando a gente aprendeu a engajar as pessoas do jeito certo, que eu vou mostrar semana que vem, lá na Semana da Empresa Lucrativa, quando a gente aprendeu isso, a gente via que muita gente na nossa equipe tinha uma vontade incrível de contribuir. E assim, ó, quando você não conta as coisas, Cris, é importante, né, que a gente fale, quando você não conta as coisas, eles tiram as conclusões deles. E Isso pior é que sim. as conclusões deles nunca estão certas. Só para concluir meu raciocínio, já vamos falar dessas conclusões aqui. Mas a gente percebia, cara, quanta gente queria contribuir com ideias quando estava difícil, queria contribuir quando a gente compartilhava um plano, queria fazer mais e a gente não deixava. Meu Deus, quanta oportunidade, né? Eu me senti bobo quando eu me dei conta disso. Meu Deus do céu, a gente fazia tudo sozinho
e as pessoas ali querendo fazer, que idiota que eu fui. Quando a gente construiu o primeiro comitê, que a gente começou a conversar com a nossa equipe, eles tinham respostas que a gente nem imaginava. Óbvio que a gente não é objetivo hoje falar de comitê, mas das pessoas sim. A gente tinha pessoas incríveis dentro da empresa e nós achávamos que nós tínhamos que carregar a empresa nas costas. Já chegava a estar corcunda lá, de tanto que carregava a empresa nas costas, infantilizando a nossa equipe, porque a gente tratava eles como crianças. Vai ali lavar louça, É, vai ali, tira a tua toalha, vai ali faz tal coisa, vai ali não come porcaria. Até isso a gente fez, né? Porque a gente dava é, lanchinho saudável para eles não comerem porcaria e não ficar doente toda hora. Mas aí, quando você começa a perguntar para eles, o que você pensa a respeito dessa situação aqui? Os problemas, os incêndios de vez em quando que aparecem na empresa, e você não dá a tua opinião primeiro, porque a pior coisa que tem é a gente, como empresário, dar a nossa opinião primeiro. Que daí a gente já dá. Eles enxergam a gente como o grande, né? O dono da empresa, o chefe é o grande, eu sou o pequeno, que nem os pais. Os pais em casa são os grandes, os adultos, e as crianças são os pequenos. As crianças são pequenininhas, não é? Então é isso, a mesma coisa na isso. hierarquia empresarial, pelo respeito que a gente aprende de casa, pelo menos eu aprendi assim. Respeita os mais velhos, respeita quem tem uma posição mais elevada, mais privilegiada do que você. Quando você fala primeiro para a tua equipe o que a equipe tem que fazer, o que vai acontecer, ou dar uma resposta, ou dar a tua opinião antes, o que a equipe vai fazer, as pessoas que tu perguntam a opinião, tá certo, tua opinião é boa. Joia, acata É, aquela opinião e fica como certo. E aí, se dá errado, ó, é, lascou. lascou, Porque tu não deu tempo, não deu espaço para as pessoas falarem a opinião deles também. com Isso é uma certeza. das situações para a gente poder ter a colaboração de um time, né, Campa? Com certeza. Não, e tem um negócio, Cris, que eu queria comentar também, que às vezes a gente fica com esse medo, né, de compartilhar as coisas. Vamos dizer assim, lucro. Lucro é um negócio que eu lembro naquela nossa época de bombeiro, a gente não contava de jeito nenhum. Aquilo era sete chaves, né? Lucro ou prejuízo. E assim, ó, quando a gente não conta, o que que acontece? Eles fazem a interpretação deles. Eles interpretam. As pessoas sabem fazer conta. Sabe fazer conta. Então, quer ver um exemplo? Digamos que você vende é só exemplo, tá, gente? Mas tenta adaptar esse exemplo à tua realidade. Imagina que você venda um produto, aí o produto custe R$ 1.000, tá? Custe R$ 1.000. Aí todos os dias você vende cinco desse produto. Aí você trabalha 20 dias. Então o pessoal faz a conta. 5 vezes 1.000, 5.000. Vezes 20 dias, 100.000. Ah, ele está ganhando 100.000. Essa conta que o teu colaborador faz quando você não compartilha, ele está ganhando 100.000. Nem E é. é nas minhas costas. E E para nem mim, é. esse sem vergonha paga dois. Explorador. Meu chefe é do mal. Ganha dinheiro nas minhas costas. Ele não sabe que você tem imposto para pagar. Ele não sabe as suas despesas. Ele não sabe nada. Ele só vê o dinheiro que entra. Ele faz essas contas. Ah, mas tá ganhando 100.000. Entende? De repente, dos 100.000, tá te sobrando 1.000, 2.000, 3.000. Sabe lá? Então, é uma questão de inteligência a gente compartilhar. Aqui na Viva Positivamente, a gente compartilha tudo. Tem muita coisa que está aberta, é contado, faz reunião igual, tá assim, assim, assim. Coisa que esquece de contar, se alguém pergunta, ó, tá aqui, assim, 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 pronto. Não tem segredo. Até porque, Faturamento, DRE, despesa, tudo, né? é, exatamente. Cris, eu inclusive, dois negócios, né, que a gente tem em sociedade, um faz tempo já, o outro agora está virando, mas dois negócios que a gente tem em sociedade estão virando SA, Sociedade Anônima. E eu não sei se você que está aqui com a gente sabe, mas uma SA ela é obrigada a compartilhar isso. Esses números são abertos. Esses números estão abertos para todo mundo. É aberto para acionista, é aberto para equipe, é aberto no Diário Oficial da União, está em tudo que é lugar. Você é obrigado a compartilhar. Então, pô, você já perde o pudor ali. Agora, às vezes, então veja, nós estamos falando de empresas que faturam milhões. Agora tem empresa, de repente, que fatura 50, 100 mil. Não, meu funcionário não pode saber. Vai crescer o olho. Cara, isso. Vai lá, abre. Abre, pronto. E o mesmo vale. E o mesmo vale para problema. Tá com problema? Galera, estamos com um problema sim. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui. Como é que a gente pode resolver isso? Vai ter. Aí tem aquela história. É aquela história, diz que o rato é o primeiro a abandonar quando o navio afunda, né? Quando se falar que está faltando grana,
Vai ter aquele lá que de repente vai começar a ver emprego fora e vai te abandonar. E que bom que foi. Que bom. Que o cara que pensa e age assim não é um cara para estar com você. Não é um cara que vai ajudar você a ter uma empresa lucrativa, sem incêndio, que não depende de você. Então deixa que vá. Mas vai ter aquele que, cara, vamos ver, vamos pensar em alternativa, vamos sentar. Então, o apoio é fundamental, principalmente dessas pessoas-chave. Como é que você acha que essas pessoas-chave podem apoiar, Cris? Primeiro porque no momento que a tua empresa cresce, no começo a gente tem 3, 4, 5 funcionários, 10 funcionários, a gente faz uma reunião, tá todo mundo junto ao redor da mesa ali, fica fácil gerenciar. Coloca ali uma Coca-Cola, umas coxinhas e todo mundo fica feliz fazendo a reunião junto. Agora, no momento que a tua empresa cresce, fica impossível colocar todo mundo na mesma sala. E fica complicado também fazer com que todo mundo contribua. Então, aí começa a se selecionar pessoas chaves, né? Mesmo no começo é bom selecionar pessoas chaves também. E essas pessoas chaves, elas são aquelas que estão mais engajadas com você, teu gerente, ou os chefes de área, as pessoas, os teus sócios, aquelas pessoas que realmente são as pessoas que vão poder ajudar nas estratégias dentro da empresa, no estratégico da empresa. Elas vão poder te ajudar a dar o rumo. Porque é muita dor de barriga. Eu digo, por mim, cara. Depois você fala por você. Mas por mim, eu acho uma responsabilidade muito grande a gente dar um rumo inteiro para uma empresa, tirando todas as coisas dentro de uma cabeça só. É perigoso. Claro. É perigoso porque a gente só tem um cérebro aqui dentro, não tem dois, três, não tem 50 processadores ali dentro que nem um computador. A gente tem um cérebro. Então, Não, no momento que você começa a exatamente. usar a cabeça dos outros também, e eles colaborando com você, fica muito mais fácil desenvolver uma ideia assertiva. E aceitar também aquelas coisas que as pessoas vão falar de, ah, mas isso aí não vai dar certo. Mas por quê? Por que que não vai dar certo? Qual é a tua ideia, então, para isso ser melhor? Não é assim que a gente pode pedir a É, colaboração das não, pessoas? é justo isso, Cris. E também tem um detalhe. Muitas vezes, né? A gente está com uma ideia, não, essa ideia, aqui é o caminho, isso vai dar certo, vou fazer tal coisa. A gente está decidido, né? A gente tem horas, eu pelo menos sou assim, ó. Eu tenho horas que eu tenho umas ideias, e aí parece que eu fico deslizando, né? Levitando ali, que não, essa ideia é o ouro. Aí a gente vai lá e senta com o comitê de combate, fala e começa, o pessoal começa. Mas isso é tal coisa, isso não sei o que, e se der ruim aqui, isso não funciona aí, caramba, que ideia de jirico que eu tive. Ontem mesmo, ontem mesmo. Eu tô essa semana, dedicação total em cima das aulas para a semana que vem. Total. Bem dizer, eu só tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso aqui na Viu Positivamente, me dedicando para as aulas que eu vou entregar para você semana que vem, da semana da empresa lucrativa. E aí eu tava com a aula 2, tava com umas ideias, vou fazer assim, vou fazer assado, parará, pá. Reunimos o comitê de combate. Hum, não, aqui tem que acrescentar tal qual. Aqui não entendi. Aqui tá confuso. Aqui. Ei, caramba. Entende? É o poder de mais cabeças pensando. E a Isso faz visão dos toda a outros, diferença. né? A Porque as visão pessoas dos não enxergam com os teus outros. olhos. Elas não pensam com a tua cabeça, elas não viveram a experiência que tu viveu. Então, se elas não viveram a tua experiência, não foram criadas na tua família, elas não tiveram a experiência que você teve, não tiveram os anos de vida com a experiência que você teve, não usaram o teu sapato, não botaram o teu chapéu, você não pode cobrar delas que pensam igual de você. Isso é bom, isso é muito bom, Claro que é bom. porque quando as pessoas pensam diferente, tem essa visão diferente que você estava falando, Campa. Elas vão poder dar É, a opinião delas a respeito das coisas que as pessoas de fora podem ter a mesma opinião que elas. Ou ter aquela dúvida que elas estão tendo naquele momento da ideia que foi lançada naquele momento. com certeza. E eu acho tão legal, às vezes tem pessoas-chave, ou pessoas que nem são chave, mas que estão ali contribuindo, que são de gerações diferentes, né? Sim. Geração mais nova, por exemplo, é um ritmo totalmente diferente. Ah, mas eles estão errados? Talvez para o meu modelo esteja. Mas se eu for olhar no contexto, quanta coisa boa a gente aprende com pessoas de outra geração, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, né? É ritmo diferente, é pegada diferente. Então, o que a empresa muitas vezes tem que se preocupar? Eu tenho que me preocupar que, puxa, eu vou receber esse tipo de pessoas, como que eu lido com elas? Como que eu coloco elas no jogo? E tem jeito, desde que eu não preciso me adaptar, eu não preciso adaptar a empresa às pessoas. Isso é totalmente errado. Eu não vou redesenhar minha empresa o tempo inteiro para as pessoas que estão vindo, não. Não é isso. Mas, pô, eu sei que eu vou pegar uma geração mais que está perto de se aposentar.
Eu vou ter que ter um jeito diferente de engajar essas pessoas. Ah, eu vou pegar a gurizadinha nova que está entrando, que está saindo da faculdade, está entrando na faculdade. É outra pegada totalmente diferente. Agora, mas não quer nada com nada, não respeita. Não, não é assim. É que o modelo mental é diferente. Agora, aí que está o legal de eu trazer essas pessoas, talvez até uma ou duas do meu comitê de combate. Porque eu vou começar a pegar pontos de vista diferentes. Eu vou pegar experiências diferentes, eu vou pegar olhares diferentes, e isso vai acontecer que, à medida que eu vou absorvendo isso, isso vai virando parte da cultura da minha empresa. Vai virando parte da inteligência do meu negócio. E isso vira uma máquina que meio que imparável ali. Isso vai se retroalimentando, as coisas vão mudando e a minha empresa vai ficando cada vez mais atualizada, mas cada vez mais, como é que eu vou dizer assim? A palavra não seria flexível, mas cada vez mais é, adaptada às mudanças de realidade. Porque a E as grande mudanças de verdade geração também, né? As mudanças de é geração, muitas vezes acontece que a gente não tem cliente de uma idade só. Você pode ter uma faixa etária de cliente. Agora, se você só tem pessoas, de repente, mais velhas ou só mais jovens, e você tem uma clientela que vai de repente, 18 a 60 anos, a cabeça dessas pessoas diferentes dentro da empresa vai fazer você também entender a cabeça da tua clientela, dos teus clientes todos ali, para você poder falar a língua desses clientes na geração que eles estão também. exatamente. Exatamente. Até porque existe uma máxima que é assim, ó. Aquilo que valia ano passado, eu não sei se vale esse ano, não. As coisas mudam. O mercado muda, as pessoas mudam, os hábitos mudam, os comportamentos mudam. E eu querer fazer as coisas sempre do mesmo jeito, para mim é fórmula para desgraça. Não vai funcionar. Se pega, por exemplo assim, ó, nós, né, na época de pandemia, na época de pandemia, quando estava todo mundo em casa, fechadinho, se eu fizesse uma live que nem essa hoje, lotava de gente. Porque as pessoas não tinham o que fazer. Ou iam Sim, assistir sertanejo na TV, né? Ou assistir sertanejo na TV, ou iam ver o Campo e a Cris falar. ouvir Hoje assistir não. Hoje nós. as pessoas têm barzinho. Hoje as pessoas têm barzinho, tem futebol, tem na casa de amigo, de parente. Então, o mercado muda. E aí eu vou, mas não funciona. Não, eu tenho que achar outros jeitos de me adaptar a essas mudanças. Agora, a grande sacada é eu fazer isso antes que o meu concorrente faça. Porque se eu olhar ele fazer, se eu olhar ele fazer, eu copiar, eu já estou perdendo tempo. E aí entra também o poder de eu estar com pessoas-chave me apoiando. Pessoas-chave que me ajudam a olhar o lucro. Porque às vezes eu estou com uma visão da coisa. E outra pessoa que faz parte disso, faz parte do meu comitê de combate, ela pode estar vindo com uma visão diferente. Ela pode estar olhando outras coisas que eu não estou olhando. Por exemplo, se eu tô lá, eu não tô no dia a dia, vou falar de nós aqui, enquanto viva positivamente. Eu não tô no dia a dia do suporte, eu não sei o que está acontecendo lá, eu sei olhar os números. Não tô às cegas, eu sei olhar os números, quantos atendimentos deu, tempo de resposta, qual que atrasou, qual que pediu isso, é os números, é a gestão que eu quero estar ali à disposição. Mas eu não sei o que está acontecendo, como que as pessoas estão falando, como que as pessoas estão se sentindo. Então, eu não posso simplesmente vou fazer uma mudança lá no atendimento sem que as pessoas responsáveis pelo atendimento estejam junto comigo. Porque vai dar Elas que ruim que eu vou sentem fazer essa a pessoa mudança. que está vindo para o atendimento, elas que sentem as pessoas que estão chegando e elas estão conversando, qual é a necessidade, a expectativa, os problemas, as soluções. Eles que estão na linha de frente em relação a isso, né, Cam? Exato. Então, umas coisas assim que eu acho super válido, né, Cris? Que essas pessoas podem contribuir muitas vezes cumprindo a sua responsabilidade, porque quando eu compartilho com elas as informações que, ó, a gente está com esses planos, a gente está com esse projeto, a gente está com essa dificuldade, e eu peço, e você não tem ideia, Cris, a quantia de relatos que a gente tem a comunidade lá do Empreendedor Líder, onde está só os alunos, né? E a gente tem o grupo lá também, só os mentorados do Strat. Você não tem ideia a quantia de relatos que eu ouço de gente que só o fato de chegar para uma. Olha só o que eu vou falar agora. Só o fato de chegar para uma ou duas pessoas da equipe e pedir assim: cara, você me ajuda? Eu estou sobrecarregado, você me ajuda? O cara diz assim: ó, nossa, eu estava vendo isso há tempo que você está sobrecarregado. E eu não entendia por que você não me chamava. E Fato. aí, às vezes a pessoa diz assim, mas por que que você não veio oferecer? Cara, não culpa o outro. É Não culpa o outro. Por hierarquia. quê? Eles não vão se meter.
vão. Às vezes, pode ser que sem querer lá no passado, olha só o que eu vou falar agora. Pode ser que sem querer lá no passado, a pessoa veio e falou para você assim, ó, posso te ajudar com alguma coisa a mais? Você estava naquele dia que você acordou meio de, com aquele negocinho lá para a lua, sabe? De pá virada, como diz o outro. E aquele dia você diz para a pessoa, você não dá conta de fazer isso. Ou não te mete onde você não foi chamado. Você só dá aquele olhar torto e diz, não. O que que a pessoa vai fazer? Se fecha. Nunca mais oferecer ajuda. Aquela história, não tá mais aqui quem falou. Então, não vai vir se oferecer. Não vai. Pode ser que talvez, em muitas coisas, nós seres humanos, isso não é, acho que não é um defeito. O ser humano é a máquina mais incrível que tem, né? Mas a gente age muito no pilotão automático. A gente age muito, sem muitas vezes, nem pensar o que a gente está fazendo. A gente vai lá e faz. Às vezes a pessoa vem e te dá uma ideia. Vou te dar uma ideia. Podia fazer assim e assim. Cara, que ideia boba. Isso não vai funcionar. Tá bom. Nunca mais vou dar uma ideia. E eu quero trazer um assunto bem polêmico agora, Kika. Mas Agora a gente vai antes de você polemizar. trazer o polêmico, então eu só queria complementar essa história da Sim. ideia e do pedido de ajuda, que eu acho que dá, a gente tem um jeito diferente, né, de fazer isso. Cara, quantas vezes a pessoa vai te dar uma ideia que é uma ideia de jirico, uma ideia tosca? Simplesmente, se você achou que é uma ideia tosca, diz, cara, obrigado, vou pensar a respeito e depois te dou um retorno. Não precisa nem dar resposta na hora. Depois, um outro momento, você diz, ó, sobre aquela ideia que você me deu lá, cara, tava pensando aqui, parará, dá um, dois argumentos e acho que pode gerar esse problema. O que que você acha aqui se acontecer? Como é que a gente poderia resolver? Deixa a pessoa mesmo ver que foi uma ideia boba, por que você não está fazendo. Não precisa dizer, não, cara, isso aqui não vai funcionar, isso aqui está errado, isso aqui é bobagem, isso está me propondo. Não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. Se a pessoa pede uma coisa, posso contribuir com tal coisa? Não precisa dizer, não, você não sabe fazer. Cara, ó, no momento aqui, no momento não, agradeço, tá? Agradeço a tua preocupação, no momento não, tá? Mas pode ser que amanhã ou depois eu precise de você. É jeito de falar, né, Cris? Sim, tudo tem jeito. Se você quer que as pessoas colaborem com você, isso serve tanto para a empresa como para dentro de casa. Conversa direito com as pessoas. Dá a ideia com toda a clareza do mundo. É isso que eu estou pensando. Eu estou pensando em colocar uma caneca para tomar água para todo mundo beber água aqui na empresa. Ok? Tá claro? Isso é um exemplo bem simplório, mas é um exemplo. Então, as pessoas têm que entender que é uma caneca de vidro para tomar água e não que é um copinho de plástico. Elas vão ficar com dúvida. Então, essa clareza é importante. Mas posso falar minha polêmica agora? Claro, pode. A gente está Pode falando polemizar. de pessoas-chave para colaborar, para que a empresa seja lucrativa. Dentro de uma empresa que tem sociedade, sociedade muitas vezes que é marido e mulher, ou que é entre irmãos, ou que é uma empresa Você vai familiar, pegar um troço bem polêmico, hein? ou que é uma empresa que você tem um sócio que de repente era um amigo de infância. Nessa hora, vamos pegar o exemplo meu e teu aqui, marido e mulher, tá? Ah, Para a gente começar a falar do assunto. Todas as ideias fecham, Campa. É tudo igual, a gente pensa não. igualzinho. De forma. E graças a Deus que isso acontece. Porque se não, se nós pensássemos igual, que nem você falou antes, como é que ia discordar um da ideia do outro e a gente poderia fazer um negócio que seja muito melhor, ter ideias melhores, muito mais fortalecidas. Se eu e você concordasse em tudo, aquela ideia medíocrezinha lá do começo seria suficiente. Tá bom assim? Ou se eu acatasse ou você acatasse a ideia, tá tudo bem. Só uma pessoa manda, outra obedece, não funciona bem. O problema é no desequilíbrio. Quando uma pessoa quer evoluir, a outra quer ficar estagnada onde está. Aí a pessoa diz, eu quero que tu vá assistir a live comigo lá, sócio, sócia. E a outra pessoa não vai. Mas lá o Campa tá falando e a Cris estão falando bem disso que a gente precisa. E a pessoa não quer. E aí a gente diz assim, nossa, o que eu vou fazer para convencer aquela criatura de que ela precisa evoluir, já que eu entendi que eu também preciso evoluir? Tem alguma ideia disso? Quer que eu siga? Não, pode completar teu raciocínio aqui. Depois eu vou contribuir, mas eu queria ouvir teu ponto de vista antes. Fala aí. Primeira coisa, clareza. Ó, Clareza, sempre. fulano, fulana, eu tô com um problema.
Eu estou me sentindo mal aqui dentro da empresa porque eu quero evoluir. Eu quero que a nossa empresa aconteça isso, isso e isso aqui na empresa e não tá dando muito certo. As coisas não estão indo, não tá indo para o rumo que a gente quer aqui dentro da empresa. Ela não está mais tão lucrativa que nem ela era antes. Ela tá cheia de incêndio para a gente apagar, não sei nem por onde começar. E tudo depende de mim, tudo depende de você. Como é que vai funcionar esse negócio aqui? Então, a primeira coisa é clareza. Clareza de que existe um problema e de que para você não tá bom. Falar com todas as Ó, letras. Não eu, tá bom. eu queria falar sobre isso aqui, sobre essa questão que você trouxe aqui, sobre a clareza. Porque assim, ó, Cris, se alguém me perguntar, quando alguém me pergunta, Campa, qual é o maior problema que você acha que acontece nas empresas? Eu tenho a resposta pronta para isso. O maior problema que acontece nas empresas é o mesmo que cria inimizades, é o mesmo que gera divórcio, é o mesmo que causa até guerras, que é comunicação. O maior problema nas empresas hoje é a comunicação ineficiente. Até o Mário Libardi está falando aqui, a comunicação que dá resultado. Adoro esse módulo, é lá do Empreendedor Líder, né? Um curso bônus, na verdade, né? E é exatamente por isso que eu criei ele, porque eu percebi isso. As pessoas têm problema de comunicação. As pessoas hoje em dia, e quando eu falo as pessoas, eu falo nós, de um modo geral. Nós, Nós, seres humanos. seres humanos. Seres humanos. Nós temos problemas em comunicação. Muitas vezes a gente lê as coisas pela metade, na pressa. A gente faz uma pergunta pela metade, a gente quer que a pessoa adivinhe. A gente dá uma ordem pela metade. A gente acha que a pessoa está enxergando o que eu estou enxergando. Aí se a pessoa pede, me explica de novo. Vou lá e levanto a voz e repito exatamente a mesma coisa. Ou então falo pro meu colaborador, cara, tem que fazer isso, aquilo, 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 aquilo. E agora, porque é urgente. Você entendeu? Aí o Sim. cara olha, claro. O cara não é louco, você que não entendeu. Vai levar bronca se dizer que não entendi e vai fazer, faz tudo errado. Não pergunta, muitas vezes. Então é comunicação. É a primeira coisa que tem que resolver é comunicação. Cris, eu recebo, às vezes eu abro, mas seguido eu abro caixinha de pergunta lá em cima, né? Para a pessoa fazer uma pergunta e eu respondo. Mas 70% das perguntas eu não consigo responder porque eu não entendi o que a pessoa quis falar. Conta pela metade. Exato. Ou faz uma pergunta muito genérica. Problema de sócio, como resolver? Tá, mas qual Qual é que é o o problema? problema? Qual o problema? Como é que vai Quem dar quer uma ter sócio? resposta coerente para poder ajudar a pessoa se a pergunta tá tão truncada, né? É, exatamente. Então, falta clareza, né, nessa hora. Falta clareza em se comunicar. E com a equipe, a mesma coisa. Com o cliente, eu acho que 90% dos problemas da empresa se resolvem se as pessoas se comunicassem melhor. Se eu tivesse convicção de um negócio, eu aprendi com a minha avó isso. Eu fui tomar consciência disso quando eu estava lá salvando a nossa primeira empresa. Quando eu estava resgatando, quando estava tentando, eu e a Cris salvar a nossa empresa que estava consumindo a nossa vida, eu me lembrei de muitas coisas que a minha avó me dizia. E a minha avó dizia assim, ó, a gente tem duas orelhas e uma boca. Isso não é à toa. Por que que a gente tem duas orelhas e uma boca, Cris? Para mais ouvir do que falar. E parar de achar que sabe as coisas. Parar de achar que o outro tinha que fazer tal coisa e ele não faz. Parar de achar que o sócio é a pessoa que é mais ignorante no processo. Ah, eu sei tudo, ele não sabe nada, então eu vou fazer e deixo que fique lá pro canto. Ou tentar impor as ideias. Pior coisa do É, mundo é impor as ideias sem ouvir o ponto de vista do outro, os porquês da outra pessoa. Se a gente não tem a capacidade de ouvir, a gente não tem a capacidade de engajar a equipe, a gente não tem a capacidade de envolver os sócios, a gente não tem a capacidade de ter pessoas-chave dentro da empresa. Por quê? Porque a claro. gente precisa aprender a ouvir e Ouvir. comunicar aquilo que é importante, sem esporro, sem briga. Porque o maior problema é que quando a gente está apagando incêndio, Campa, a gente está naquela roda viva. Parece que não dá tempo nem de respirar. Não dá tempo de tomar água, não dá tempo de fazer um lanche, não dá tempo nem de fazer a unha, as meninas, não dá tempo de fazer nada, nem de respirar. E aí o que acontece? As palavras saem pela metade. A gente vai dizer assim, ó, hoje parou de chover e teve um lindo dia de sol. E aí acaba saindo.
acabou de chover sol. As pessoas não entendem nada daquilo ali. Então, o conselho que eu dou agora, que pode levar para a vida, é quando você for falar alguma coisa que você está na correria, você está com o pensamento acelerado, respira, bebe um gole d'água, pensa o que você vai falar e depois se comunica. Porque você é o Esquece o exemplo dentro da tua imediatismo. empresa. Esquece o impulso, né? Pensa bem. E assim, Pensa, ó, pensa antes de falar, respira um pouco, pensa no pensa. que você vai falar. Não Se precisa você vai pedir alguma coisa responder no para alguém, segundo, pensa e né? fala. Mas Pensa, fala inteiro o que você quer. fala inteiro. E é isso, porque na verdade é bem esse pressuposto da comunicação, né? A comunicação não é algo simples. É só me colocar no lugar do outro e eu entender que a responsabilidade é minha se eu quero me comunicar e ele não entendeu, não é que ele é burro. É que eu não soube passar o recado. Se todo mundo comprasse essa ideia, se todo mundo entendesse, não, peraí, se eu falei alguma coisa e a pessoa não me entendeu, é porque eu não falei do jeito certo. E a gente erra. Só que a gente tem mania de botar culpa no outro, né? Ó, o outro que é boca aberta, o outro que não tá atento. Fala. Eu falo, Até eu se ter falo no certeza, escuro. é, até se ter certeza que, peraí, só um pouquinho. Não tô conseguindo passar o recado. Por que a pessoa não me ouviu? Na verdade, essa questão, se a gente for entrar em comunicação, precisaria uma live só para isso, né? Sim. Mas quando entre eu falar e você ouvir, existe uma série de filtros, desde problemas físico, desde problema aqui, live de tecnologia, de ruído, mas existe aquelas questões de empatia, de histórico anterior, de relacionamento. O relacionamento é um grande filtro. Se você é aquele chefe que, por mais que não perceba, você dá esporro no teu colaborador, você dá bronca por qualquer Bate coisa, você não tem na jeito, mesa, brabo. bate na mesa. Tem um ditado que a gente diz lá no sul, você não mostra as canjicas, né? Não sorri para ele de jeito nenhum, porque você acha que ser empresário tem que ser sério, você não sorri para o teu colaborador. Isso é um filtro. Quando você vai falar com a pessoa, ela vai vir com medo falar com você. E se ela está com medo, ela está pensando, ela não está prestando atenção no que você está falando. Ela está pensando como é que ela vai se defender. Se você dá bronca no teu colaborador por qualquer coisa, quando você chamar ele, ô fulano, vem cá, quero falar contigo. Ele já vai vir, putz, o que eu fiz agora? E é isso aí, ele já vai vir que nem aquele monstro encolhido. Aí você começa a falar, em vez de ele prestar atenção no que você está falando, ele está pensando, ele Já vai tá me dizer erguendo que os tal escudos coisa, aquele dia aqui, ó. aquele dia que ele me viu eu no celular e não podia, ele vai me dar bronca, como é que eu vou me defender, como é que ele está pensando. Aí tudo que se falou muitas vezes, 90% entrou aqui e saiu aqui. Falha de comunicação. E é por isso, trazendo esse gancho, Cris, é por isso que eu acredito assim, ó, a clareza, né? A transparência, o relacionamento com as pessoas é muito importante. E nesse ponto, Cris, nesse ponto, eu teria um negócio também para falar do sócio ali. Mas antes de falar do sócio, eu só queria trazer que nesse ponto, muitos empresários perdem uma oportunidade incrível. Eu não sei se eu falo isso, vai fugir um pouco do contexto, mas eu acho que eu vou falar. Se você sentiu Acho que eu vou falar. que é importante, é porque é importante para as pessoas que Vou estão falar. aqui. Vai lá e Vou fala. falar. Depois eu quero falar também Quer um ver? negócio que é do outro contraponto daquele que bate na mesa. Tá bom. Então tá. Assim, ó, as pessoas, às vezes, os empresários, né? A gente fala com empresários aqui, vamos falar dos empresários. Os empresários, do meu ponto de vista, perdem uma oportunidade incrível com a sua equipe. E essa oportunidade, sabe o que que é? Ó? A maioria das pessoas que você conhece, isso inclui os teus colaboradores, a maioria das pessoas, não são todos, tá? Não são, mas a maioria é. A maioria tem uma vidinha medíocre. A maioria tem uma vidinha de merda, com perdão da palavra. A maioria dos teus colaboradores, eles não têm o casamento que eles queriam, eles não têm a esposa que eles queriam, eles não têm o marido que eles queriam, eles não se dão bem em casa, eles estão com problema em casa, eles têm problemas com o filho, eles não têm o ganho que eles sonharam, eles não têm a vida que eles sonharam, eles não moram na casa que eles sonharam. É tudo coisa ruim na casa dele. A maioria. Se não é tudo, a maioria das coisas não é do jeito que ele queria, não é do jeito que ele gosta. Se você fosse medir a felicidade das pessoas, a maioria não é feliz. Uma série de razões que eu não vou entrar aqui, mas a maioria tem uma vidinha de merda.
E aí o cara levanta de manhã, muitas vezes, ele vai para a empresa e a empresa é uma empresa de merda. Por que uma empresa de merda? Porque é uma empresa que o ambiente de trabalho é ruim, o clima é pesado, o recurso que ele usa para trabalhar é ruim, o computador dele trava, dá problema, a máquina encrenca o dia inteiro, a cadeira que o empresário coloca ele sentar é ruim, trata ele com bronca, o cliente vem e reclama porque a empresa tem muito incêndio, não tem organização, não tem processo. Esse cara chega na segunda-feira de manhã cedo, ele acorda e diz assim: puxa vida, a semana inteira pela frente eu vou ter que ir para essa empresa. Meu Deus do céu, é recém segunda. Agora, qual é a oportunidade que o empresário que sabe disso está perdendo? É a oportunidade da tua empresa não ser uma empresa de merda. A oportunidade da tua empresa ter um ambiente de trabalho legal, de você se preocupar com o recurso que teu colaborador está utilizando, ser um recurso condizente, de você organizar para que ele também não apague incêndio, porque o que eu vou te falar agora pode parecer viagem. Mas se você não gosta de apagar incêndio, teu colaborador também não gosta. Ele odeia refazer coisa. Ele odeia levar bronca de cliente porque a organização não funcionou e ele é o cara que está ali na linha de frente. Ele odeia isso. Ele odeia. Ele tem que fazer tarefa que era para o colega dele fazer porque você não soube distribuir a responsabilidade, você não soube treinar o cara. Ele odeia fazer isso. Então veja bem, ó, se a tua empresa for uma empresa organizada, que tiver um clima legal com as pessoas, tiver a oportunidade das pessoas crescer, de se expressar, de contribuir, de te ajudar a você ter uma empresa cada vez mais lucrativa, sem incêndio, que não dependa de você para tudo, eu sei que você não, 90% de vocês que estão aqui vai achar que o que eu estou falando é utopia. O problema é teu. Quem experimenta isso e vive isso e me conta esses resultados, se arrepende do tempo que perdeu. Mas se você tiver um ambiente, se você sabe que a vida do teu colaborador é uma vida de merda e a tua empresa é uma empresa legal, com ambiente legal, com tudo legal, esse jogo se inverte. Chega sexta-feira, o teu colaborador diz assim, ó, puta merda, vou ter que ir para casa. Por quê? Que na casa dele é ruim, tem um problema. Na tua empresa, não. E tem o contrário também, né, Campa? Tem o empresário que parece que é o papai e a mamãe dos funcionários. O papai e a Mas mamãe eu quero dos sócios. esclarecer. Eu não tô falando em ser paizão e mais zona. Não. Mas é Eu estou disso que eu quero falando em falar. você dar as condições. Sim, As condições. Não é passar a mão na cabeça e nem dar presentinho. Não é isso. não. Eu lembro uma empresa que uma vez a gente estava conversando com os donos dela lá, numa época, que era uma marcenaria. E eles chegaram a montar um quarto para os funcionários dormirem lá, para eles não precisarem ir para casa e voltar, eles se sentirem confortável e depois do almoço poder tirar a sonequinha. Isto é infantilizar a equipe. O que que a equipe quer? A equipe quer responsabilidades, desafios e condições de trabalho. É muito melhor para um funcionário de escritório, por exemplo, ter uma cadeira onde ele possa ficar bem, um computador que funcione bem, do que uma cama para ele dormir. É condições de trabalho. Ele vai conseguir executar as funções dele de uma maneira mais adequadas, né? Mas ao contrário, inclusive, eu ouvi hoje alguém dizer, eu tenho dificuldade em falar o que eu penso para os funcionários, ou eu tenho dificuldade em me expressar com as pessoas, parece que eu sou boazinha demais. Eu não consigo impor minhas ideias. A gente não precisa impor ideia nenhuma. A gente pode usar o nosso jeito de ser. Se o meu jeito é explosivo, as pessoas vão saber que eu vou falar carinhosamente mais alto do que as outras pessoas. Agora, se o Exatamente. meu tom de voz ele é baixinho, as pessoas vão entender que eu posso falar baixinho e mesmo assim cobrar que o serviço seja feito, Com que o trabalho seja certeza. entregue. Não preciso gritar para que as pessoas entendam. Mas, assim como a gente precisa ser bom líder para poder conversar com as pessoas e colocar as ideias, esclarecer aquilo que tem de dificuldades, esclarecer que não está bom ou que está muito bom, falar elogio também. Isso é bom. Não está errado em a gente elogiar as pessoas. Seja sincero, seja humano, seja humana. Fala o que está ruim e fala o que está bom também. Nessa hora que você está É, abrindo o coração, as pessoas vão dizer, nossa, aqui é uma empresa verdadeira. Aqui eu consigo ser quem eu sou. Aqui eles me corrigem naquilo que eu estou indo no caminho errado
E aqui eu sei que eu tenho um boletim para eu ter minhas notas, eu entender se eu estou indo para o caminho certo ou não. Então as pessoas elas vão compreender que com o teu jeito você vai cobrar elas daquilo que não está certo e você também vai elogiar elas das coisas que estão muito legais. Isso faz parte, né, Cris? Isso faz parte. O elogio daquilo que fez e não tratar como obrigação, né? O elogio, às vezes a comemoração, né, com o resultado. Pô, como é legal se comemorar com a equipe algo que aconteceu de bom. É muito gostoso fazer isso. É muito legal. E muitas vezes a gente não faz, a gente não comemora. Quando dá ruim, até a gente dá um fala lá, braveja, mas quando dá bom a gente não comemora. E isso espanta as pessoas. E trazer as pessoas para perto é algo muito importante. E pegando isso que você falou, o que você acha? É melhor se aquele chefe bonzinho ou malzinho com a equipe? Nenhum nem o outro. Eu acredito na justiça. Na Nem justiça, é bonzinho, bom nem isso aí. malzinho. Eu não tenho filho dentro da minha empresa aqui. Apesar do Bruno estar aí de vez em quando, mas a gente não tem filho dentro da empresa. Meus É. funcionários não são meus filhos. A gente tem uma troca justa em que a gente paga por um serviço que precisa ser bem feito. Então, eles podem me cobrar das minhas responsabilidades como chefe. E eu posso cobrar as responsabilidades deles dentro E da aí, função que executa dentro da aí, empresa. aí tem outra coisa legal que você falou, ó. Ó, eu pago as pessoas para fazer um serviço bem feito. Mas o que que é bem feito? O que que é mal feito? Eu preciso, com a minha equipe, com a tua equipe, não interessa o cargo. Pode ser a tia do café, pode ser o teu engenheiro, o teu contador, o teu vendedor, pode ser qualquer um na tua equipe. Qualquer um na tua equipe tem um negócio. Esta pessoa tem que ter um resultado que tem que entregar para você. Isso tem que estar claro, faz parte da clareza. O que que a pessoa vai entregar? Se ela entrega aquilo no prazo que você quer, na qualidade que você quer, no padrão que você quer, está fazendo jus ao salário. Se ela não entrega, você está perdendo dinheiro. Não tá, a relação está desequilibrada. Se ela está entregando a mais e você não está compensando ela por essa entrega a mais, está desequilibrada. Ela não está vendo vantagem em fazer mais para você. Então, pensando isso, a justiça numa empresa ela é muito importante. Não é bonzinho, não é Alinhamento. malzinho. Alinhamento. E por falar em alinhamento, vamos, já que se trouxe essa palavra, isso é uma das coisas que mais impede uma empresa de ter lucro. É uma das coisas que mais gera incêndio, é uma das coisas que mais gera dependência. É a falta de alinhamento. Principalmente, eu vi que várias pessoas falavam em sócio aqui. Ah, problema com sócio, sócio. O teu sócio ele pode pensar totalmente diferente de você. Assim como a Cris pensa diferente de mim, eu penso diferente dela em muitas coisas. Muitas coisas a gente concorda, muitas coisas a gente discorda. Mas nós temos algo que funciona, é que a gente está com as ideias alinhadas. O que é estar com as ideias alinhadas? É onde eu quero ir. Isso aqui é Com a empresa. fundamental. A tua empresa tem que ter um alinhamento para onde a gente vai. Cara, nós estamos aqui, ó, janeiro de 2023. A gente está aqui em dezembro. Eu posso escolher estar aqui. Se eu não fizer nada, eu vou estar aqui. Se eu fizer o que eu fiz, na melhor das hipóteses, eu vou estar aqui. Ou eu posso escolher estar aqui. Para escolher estar aqui, não posso fazer as mesmas coisas. Eu tenho que fazer coisas que me levem até aqui. Isso se chama planejamento. Mas para ter esse planejamento, eu preciso alinhar com as pessoas. Eu preciso alinhar com o meu sócio. Não adianta. Se eu não sentar com a Cris e discutir, Cris, qual é o nosso plano até dezembro? Eu vou pensar uma coisa, ela vai pensar outra totalmente diferente. E eles vão brigar. Não, mas tu tá fazendo isso por quê, Campa? Porque eu quero chegar lá. Não, mas isso aqui não tem sentido, isso aqui eu não quero. Aí eu chego lá para. E aí, Cris, tá fazendo isso por quê? Porque eu quero chegar lá. Não, 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 capaz. Nada a ver com o que tu tá falando. Saca? Então tem que ter o alinhamento. A gente tem que sentar e conversar com as pessoas. O que, que a gente quer? Não só com sócio. Com sócios é de extrema importância. Pode nem se dar bem com o teu sócio. Tudo bem. Mas se ele está lá no cargo dele, cumprindo a responsabilidade dele, entregando os resultados, porque sócio também tem responsabilidade, tá? Se ele está fazendo isso, e E se tem que vocês estão ficar claro para os alinhados, funcionários a responsabilidade do sócio também, e né? se você Os também está chefes. cumprindo a tua E de um para responsabilidade, outro, qual é a minha responsabilidade, qual é a tua responsabilidade dentro dessa organização empresarial? Qual é para eu não me é meter no teu trabalho e você não se meter no meu? Que no momento que um pisa no total. pé do outro, tá ruim. Aí dá ruim. Aí dá ruim.
Então, essa questão do alinhamento, ela é vital, alinhar as ideias, alinhar a visão do negócio, alinhar os planos para onde a gente vai, para onde a gente... E você vê que tudo volta para a comunicação, né? Você vê que tudo volta para a comunicação. Alinhar com a equipe, alinha com o comitê de combate, traz as pessoas para dentro e dá direção para a tua empresa. A maioria das empresas, Cris, pegando esse gancho, a maioria das empresas, o empresário é aquele empresário que eu chamo de Zeca Pagodinho. Eu não vou cantar porque eu cantando é ridículo, né? Aquela música que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem muito empresário que é Zeca Pagodinho, ele acha que não, mas ele é. E quando que ele é Zeca Pagodinho? Ele é Zeca Pagodinho quando ele chega de manhã, liga o pilotão automático dele e sai lá, apaga incêndio, cobra, vende, fatura, instala, compra, vai para cima do funcionário, manda fazer, tá ali. Zeca Pagodinho. A verdade é assim, ó, Cris. A verdade é só uma. Se você quer, você dá um jeito. Se você não quer, você acha uma desculpa. Ponto. É isso. Tudo é questão de prioridade. E às vezes tem uma coisa aqui que eu não posso deixar em branco, já que você tocou nesse assunto, até para a gente encerrar, que já estourou nosso tempo, Deixa eu né? só falar Mas, da Franciette. E hoje o tá. marido dela apoia ela, Campa. Apoia. Apoia. Tanto que a Ele gente fez o veio evento com presencial em ela? novembro. Olha, a gente fez o evento presencial em novembro. Ela tem um nenê pequeno. O marido veio junto, não participou do evento, ficou no Pra cuidar hotel do nenê. cuidando do filho. Para Que ela cuidar do nenê. amamentava, ela precisava trazer o É, nenê junto, né? exatamente. Não, e ela deu um depoimento incrível lá. Nossa, que mulher incrível, né? Tá louco. Foi de arrepiar o que ela falou lá. Mas eu queria comentar um negócio assim, Cris, pegando esse gancho que você falou, mas o meu sócio não me apoia, o meu sócio não quer. Mas o gerente que eu tenho lá, mas aquele funcionário antigo lá, então eu não vou mudar. Não, meu sócio não apoia, o gerente não apoia, o funcionário mais antigo não apoia, eu não vou mudar. Porque se eu mudar, eu vou perder essas pessoas. Eu já ouvi muito isso. Não, meu sócio não me apoia. Se eu começar a mudar, eu vou perder meu sócio. Cara, vou te falar um negócio assim, se quer ficar bravo comigo, é direito teu. Eu não tô aqui para fazer menos nem preocupado, não tô nem um pouco preocupado se você vai gostar de mim ou não. Eu tô preocupado se você vai gostar do que eu vou te falar e tô preocupado em te ajudar. Mas assim, ó, não deixar de fazer o que é necessário, de medo de perder a pessoa, cara, é burrice. Desculpa falar, mas com todo respeito, é burrice. Por que que é burrice? Porque essa pessoa, se ela não quer mudar, se você quer evoluir, pode ser na tua empresa, pode ser na tua vida pessoal, e a pessoa que está com você não quer evoluir, ela é uma âncora para você, não é uma pessoa para estar contigo. Essa pessoa não merece estar com você. Mas Campa, é só ela que sabe fazer isso. Em primeiro lugar, que você não devia ter deixado criar essa situação. Na tua empresa não tem que ter isso, não. Só uma pessoa sabe fazer. Quem tem que saber fazer não é nem você, é a empresa. Então tá Legal, pessoal. joia. Agradeço demais a atenção. Espero que a gente tenha ajudado aqui de alguma forma. Um forte abraço para você. Desejamos que você viva Positivamente. positivamente. Tchau, tchau.